que outros suplementos tem que podem trazer benefícios falando em ganho de massa magra? Eu vou falar de um que todo mundo pensa que é suplemento de atleta. Mas isso é uma questão engraçada, muito do brasileiro. E por que eu falo muito do brasileiro? Porque na Europa e nos Estados Unidos, eles usam para suplementação alimentar de criança, que é o whey protein. Né? O whey protein, ele veio como mecanismo para ajudar a absorção das proteínas. Nós precisamos de mais de 20 aminoácidos no dia. Né? Então, o whey protein veio para sanar esse problema. Por quê? A verdade hoje é que, por mais que a gente tenha uma alimentação super adequada, a gente não consegue suprir, porque tem aminoácido que a gente não produz, que são chamados aminoácidos essenciais. Então, o whey protein, ele vem para suprir essa necessidade. Primeiro, que a gente quase não come proteína no dia, essa que é a verdade. Nós necessitamos muito da proteína, mas nós não consumimos o suficiente. E por que isso acontece? Porque tem gente que acha que 100 gramas de peito de frango tem 100 gramas de proteína, e na verdade só tem 23. Tá? Então, começa a confusão dessa maneira. E o que mais a gente precisa para a nossa estrutura corporal é a nossa proteína. Então, por que o whey protein? Porque ele já vem quebrado. Você não faz quase nada para absorver. Entendeu? E por que é importante isso? Porque a partir dos nossos 40 anos, o nosso estômago já não é mais a mesma coisa. Ele já não absorve a proteína da maneira que ele absorvia antes. Então, mesmo que você consuma a sua proteína diária, aquilo que você está consumindo, infelizmente, uma parte ainda vai ser jogada fora. Então, o whey, ele não só melhora a constituição da sua massa, como a absorção dele é facilitada, por ele já estar quebrado. Você não vai fazer força, você está ali literalmente tomando a proteína. Você não vai estar mastigando. Ah, doutora, mas poxa, mas é só atleta que tem que tomar? Claro que não. Mais um dado para vocês curioso. Nos Estados Unidos, as crianças fazem uso contínuo de whey como fonte de alimentação no recreio da escola. Eu tenho até um vídeo que eu fiz justamente isso. Eu tenho um filho de 9 anos que a alimentação dele na hora do recreio é whey protein. Então, quando a gente fala isso, a pessoa pensa, meu Deus, mas como é que vai ficar o rim, como é que vai ficar o fígado dessa criança? Vai ficar muito bem, obrigada, tá excelente. Não está acontecendo absolutamente nada. Pelo contrário, ele está ali, não está se enchendo de porcaria, que infelizmente é vendido, né? E está tendo saúde. E para a gente, na menopausa, isso é importantíssimo. Por quê? Porque vai ajudar no quê? Na constituição da nossa massa muscular, como eu falei. Melhorar muito. E como é que a gente faz uso? Independente do horário, você vai fazer o uso todos os dias, estando ou não estando na academia. Isso não é porque você vai malhar. Isso é uma necessidade para você fazer todos os dias. Não tem a ver com suplementação, porque eu estou malhando. Ah, eu vou tomar próximo de malhar, eu vou tomar depois de malhar. Não, você vai tomar todos os dias, porque você não consome a quantidade suficiente de proteína. E a tendência, que é importante já começar a criar um novo hábito e colocar isso como uma regra na alimentação, só para relembrar, tem muitas alunas aqui do programa Magra Após os 40, onde eu ensino sobre o whey, e todas aqui estão comentando, que eu recordo que são alunas, que doutora Isabela já tomam whey protein no dia que treina e no dia que não treina, independente. Na verdade, tem uma receita nossa que se chama café de rainha, e o café de rainha é composto por whey, whey daquela linha dos achocolatados. Eu indico a marca para elas, tudo bem. Mas tem que entender o seguinte: a doutora Isabela falou que a acidez muda, se muda a acidez, não quebra a proteína, se não quebra a proteína não é absorvida. Principalmente para quem tem um intestino que não vai bem, que tem desbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, você está absorvendo menos proteínas ainda. Imagina, se a sua unha não está boa, se o seu cabelo não está bom, isso quer dizer que o seu músculo também não vai bem, porque proteína é para todas essas funções de construção e de reparo. Então, muito legal, doutora Isabela, essa colocação de que não é só
no dia que treina, igual da creatina. Esse entendimento eu penso que é fundamental. Muitas não tomam porque não treinam, muitas não tomam porque alguém disse que ela não treina, então ela não tem que tomar, porque é só para quem treina. Novamente, muita gente falando sem conhecimento, nada sobre o tema, seja sobre a creatina, seja pelo whey, que você muito bem colocou. Então, agora, elas estão entendendo que, principalmente para essa fase, se para crianças, um e outro já falados, tem super benefícios, imagina para uma fase onde o corpo já está mais gasto e precisa de mais cuidados. Fantástico. Fechado. O que mais tem? E o whey, então, também não tem nenhuma contraindicação. E qual Não, o melhor whey? Para quem não usa, para quem não é ainda aluna do programa Magra após os 40, qual o melhor whey? bem, eu posso falar a marca aqui que eu Não, fala só como que ele vem. Ah, tá. Então, assim, tem 3 tipos, né, que a gente consegue encontrar, que é o isolado, concentrado e hidrolisado. Dependendo, o que eu gosto muito do hidrolisado. Por quê? Ah, ele é muito quebrado. Sim, mas quando a pessoa não tem a prática de fazer ingesta de proteína, ela pode sentir um certo estufamento, né? Pode ali sentir um desconforto, inicialmente, quando se inicia o uso de whey, já que o corpo já não é mais acostumado a consumir proteína. E o hidrolisado, ele consegue, como a absorção dele é mais rápida, a pessoa consegue ter maior conforto. Então, isso eu falo sempre, não que todo mundo vai ter esse desconforto, a maioria não tem. Mas eu indico o hidrolisado justamente já pensando que pode ocorrer, tá? Eu gosto muito do hidrolisado, mas quem quiser comprar o isolado ou concentrado, porque às vezes o concentrado ele demora mais, se o intuito for ali a saciedade, eu, eu recomendo o concentrado. Mas se o intuito mesmo for a parte dietética, a importância, o hidrolisado, ele é o melhor. Fechado. Perfeito. E tem algum terceiro suplemento para elas que Tem, agregaria, já que tem, nós assim, falamos de dois? Aí tem outras que falam, mas eu li em tal lugar que a gente já produz essas outras proteínas que a gente não precisaria, a gente só precisaria das proteínas essenciais. Para essas clientes que acham que a gente só precisa das essenciais, existe hoje o Mixrite, e ele traz apenas os aminoácidos essenciais, que eu já falei aqui, que são aqueles que o nosso corpo não produz. E qual a diferença do whey? O whey ele traz todos os aminoácidos, inclusive o que a gente produz, tá? O Mixrite não. Na teoria, ele traz uma quantidade tal que seria essencial para o nosso corpo, aquela quantidade, né? Ah, e qual é a diferença? A diferença é que se você tiver uma boa dieta, que eu vou colocar o ponto aqui, que hoje a mulher, muitas vezes, ela tem uma tripla jornada, isso não ocorre, mas vamos dizer que você tem aquela dieta ali, não, mas eu tenho uma dieta muito boa, então para você o Mixed Right, ele é essencial. Você não precisa consumir as outras proteínas que o seu corpo já vai produzir. Você só consome as essenciais, que você sabe que ele não vai produzir. E consome da mesma forma que o whey, todos os dias, independente de treino ou não. Doutora Isabela, e ela pode tomar o whey e o Mix Right? Não, Não, né? não pode, não. Ou um ou outro, porque daí já vai fazer a dose, ela já vai ficar mesmo excessiva. Aí já não precisa. O Mix Right só tem um detalhe, né? Que muitas vezes muitas reclamam que ele tem um gosto ruim na hora de tomar, diferente Tem, é do whey, que é horrível. gostoso. Ele é horrível, É, né? é Ele é, horrível. ele é horrível, o gosto dele é horrível. Mas é interessante vocês saberem que tem também essa opção do Mix Right. E uma coisa legal, enquanto você estava falando, que para quem, por exemplo, é vegano ou vegetariano, a questão da suplementação, seja com whey ou Mix Right, é fundamental, Ah, porque com não certeza. fecha a conta de proteína do vegano e, às vezes, do vegetariano, na dependência de como o cardápio dele está composto.